não é alguém que vai passar a mão na nossa cabeça, vai nos adular, mas é alguém que saberá respeitar aquilo que é fraco em nós. Faz uma diferença enorme. Você confessar as suas fraquezas a alguém que não lhe ama, você dá àquela pessoa o direito de usar contra você aquilo que você está expressando, que é doído em você, que é difícil e que precisa ser superado. Somente a experiência de amar, de sentir-se amado, é que nos autoriza a abrir o nosso coração. Por isso que, num tempo onde a gente tem tanta facilidade de falar de nós, porque as redes sociais nos proporcionam isso, nós precisamos voltar a ter um cuidado. Não é tudo que o outro pode saber da gente. Não é tudo que a gente deveria contar publicamente. Porque pode ser que haja um desrespeito do outro lado que vai lhe prejudicar ainda mais naquilo que você está tentando mudar. Por isso, nós precisamos voltar ao hábito da intimidade, que é você abrir o seu coração com quem? Alguém que esteja comprometido com aquilo que em você precisa ser melhor. Só o amor nos compromete. Por isso que na Eucaristia a gente começa pedindo perdão a alguém que nos ama, abrindo o nosso coração. O ato penitencial é um momento lindo, são as abluções que nos perdoam. É como se hoje você pudesse lavar a sua alma num tanque de água pura, limpa. E você pudesse, no simbolismo da água, deixar tudo aquilo que lhe pesa, tudo aquilo que lhe atormenta, tudo aquilo que lhe retira a paz. O pecado, é sempre bom lembrar, é um obstáculo entre nós e Deus. Por isso que Deus perdoa sempre. Ele não tem interesse de que haja obstáculos entre nós e Ele. Por isso que você perdoa sempre o seu filho, por isso que você perdoa sempre a sua esposa, por isso que você perdoa sempre o seu esposo, por isso que todo vínculo amoroso se perdoa sempre. Não faz questão de manter o ódio, o ressentimento e a mágoa. Porque é interesse das partes que se amam a comunhão. Por isso que Deus nos perdoa sempre. Ele não tem interesse em nos manter apartados, separados dele. Não. E o pecado nós podemos compreendê-lo como atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos. Já fizemos aqui uma distinção. Eu não tenho como evitar pensar o pecado. De repente me ocorre um pensamento pecaminoso, mas eu posso evitá-lo de que ele continue a produzir frutos dentro de mim. Mesmo a palavra. Nós podemos pecar com a palavra que a gente escreve nesses tempos de redes sociais. Como a gente peca escrevendo, ofendendo, falando mal, agredindo. Como nós também podemos pecar pela palavra, dizendo. Eu posso dizer coisas cruéis a alguém. Eu posso escutar coisas cruéis que me levem ao pecado. O sentimento também não tem como evitar. De vez em quando a ira toma conta de mim, aquilo vem como uma nuvem. Mas eu posso respirar fundo, pedir a ação do Espírito em mim e não deixar que esse pecado que me chega pelo sentimento, na expressão do sentimento, continue dentro de mim. A nossa conversão, minha gente, ela só é plena quando nós conseguimos atingir essas 4 áreas. Quando nós ficamos atentos ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, ao que nós falamos e ao que nós fazemos. Quando você tem um cuidado para que nada que seja diabólico tenha um domínio sobre essas áreas da sua vida, você vai se tornando cada vez mais livre para ser de Deus. Sim, porque São Paulo já dizia na carta aos Gálatas que se nós quisermos resumir o Evangelho numa palavra, essa palavra é liberdade. Só os livres obedecem realmente. Pode observar. Só quando eu sou consciente do valor de quem está me pedindo, quando eu sou consciente do valor que aquilo que meu pai, que minha mãe me pede, e eu obedeço, porque eu escutei junto, né? A palavra obedecer do latim significa isso. Olha que lindo isso. Obedecer é ouvir junto com o outro.
E ouvindo junto com o outro, a gente chega à conclusão de que aquilo que ele está nos propondo é o melhor para nós. Por isso, só os livres obedecem. Somente os verdadeiramente livres obedecem. Quem não é livre vai apenas criar uma fachada de obediência, mas não no profundo do coração, no profundo da mente. A liberdade interior é o elemento que nos proporciona a beleza do cristianismo. Se eu estou amarrado na minha história difícil que eu tive, se eu ainda sou vítima das minhas neuroses, se eu ainda sou conduzido pelos traumas de pessoas que não me amaram no momento que eu precisava ser amado, que não me protegeram no momento que eu precisava ser protegido, eu posso ser um adulto difícil hoje, porque eu não me libertei do passado. Eu costumo dizer, como padre, às vezes eu tenho muita dificuldade de entender se aquilo que a pessoa está me contando é um pecado dela ou é o pecado dos pais, dos irmãos, usando aquela pessoa, impedindo-a de ter um ato livre, de escolher, eu não quero ser assim. Quantas pessoas difíceis, se você vai entender do ponto de vista psíquico, elas não estão sendo livres para serem quem são, porque elas estão obedecendo, não a elas, mas aquilo que há de pior nelas, aquilo que ainda é traumatizado, aquilo que ainda é machucado. Por isso que Deus tem interesse em nos libertar, porque Ele sabe que somente quando nós estivermos livres dos pesos da nossa história, dos pecados que cometeram contra nós e que nós assimilamos, assumimos como parte de nossa personalidade, enquanto nós não fizermos e vivermos este processo de libertação, Deus não poderá, de fato, conduzir-nos como um pedagogo conduzindo o seu aluno, tomando-nos pelas mãos e levando-nos ao melhor de nós. Escravos dos nossos traumas, do passado que ainda não curamos, dificilmente nós chegaremos ao exercício da liberdade interior, que capacita o ser humano para ser cada vez mais ele mesmo. E o mais interessante, sendo ele mesmo, extraindo as forças da sua essência, ficando, morando na sua verdade essencial, ele é com Deus, ele é por Deus, ele é em Deus. Na teologia, eu aprendi que Deus mora nessas preposições. A verdade se expressa nessas preposições. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eu preciso estar por Ele, com Ele e nele. E isso só é possível quando as forças de tudo aquilo que me amarra, as forças que me amarram, no aspecto mais triste da minha personalidade, mais sombrio, que ainda não foi curado, que ainda não foi perdoado, não por Deus, por mim mesmo. Pode observar, alguns pecados lhe pesam, não é porque Deus não lhe perdoou, é porque você ainda não se reconciliou consigo. É tão importante, minha gente, é tão essencial, é tão fundamental, que após o perdão recebido de Deus, a gente também viva o nosso processo de reconciliação. E cada missa, a cada ato penitencial, a igreja nos proporciona a oportunidade dessa reconciliação. Eu quero ser um homem novo. Você pode ser uma mulher nova. Livrar-nos dos pecados que nos fazem voltar aos traumas. Livrar-nos dos pecados que nos fazem voltar àquela parte mais sombria da nossa personalidade. Aquilo que não foi cuidado, aquilo que não foi amado, aquilo que foi fruto de uma falta de zelo. Sim, porque quem nos educou, quem nos pôs no mundo, não se preparou o suficiente para ser condutor de pessoas. Os nossos pais erraram muito achando que amavam. E hoje a gente não tem que ficar aqui ressentido. Olha como trauma que eu tenho, minha mãe, meu pai. Não. É a oportunidade de fazer novo, tudo de novo, não é? Erraram tanto com a gente. Mas você não precisa errar com você. Erraram comigo. Mas eu não preciso errar comigo. É tão salutar eu olhar para aquilo que minha mãe não acertou comigo, para aquilo que meu pai me traumatizou,
E eu olhar generosamente para essa história e dizer, tá bom, tá tudo certo. Descanse em paz. Descanse em paz o ódio, descanse em paz o ressentimento, porque eu quero a parte mais linda do meu pai em mim, eu quero a parte mais linda da minha mãe em mim. E isso só é possível quando nós nos perdoamos. Eu acho que se a gente pudesse eleger um verbo essencial à vida humana, sem o qual nós não nos tornamos humanos, semana passada a gente falou do processo de ser indivíduo ao ser pessoa. Se a gente quiser eleger um verbo que nos ajuda a viver essa transição do indivíduo à pessoa, de Adão ao Cristo, é só a gente pensar no verbo